Esse negócio da arma aí é um troço que tem que olhar o seguinte, né? Em primeiro lugar, a gente não pode meramente acreditar em nada do que é dito ali, né? Porque o cara já começou mentindo dizendo que era do GSI. E só que tem o seguinte, né? Na minha modesta opinião, o Bolsonaro estava armando alguma coisa. E assim, é óbvio para mim que esse cara não estava levando a arma para arrumar. Tipo, ele pode ser que a arma até tivesse algum defeito e de fato ele tivesse tentando, enfim, ou arrumar ou alguma coisa, mas para deixar a arma na posse do Bolsonaro, não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Porque... Mas Marcelo, uma pergunta assim de leigo, você que é operador do direito, ele não pode ter arma em casa? Claro que não. Ele não pode ter. Teria que ter tido. Ah, mas eu vi um monte de gente falando assim, né? Não, mas ele recebe, inclusive, aposentadoria de militar e tal. Não, gente, tudo bem, mas assim, ele não é que ele não tá em casa na colônia de férias. Ele tá preso. Não. Tem que fazer uma revista na casa e tirar. E tirar o que tiver lá. Então, aí que tá. O buraco desse troço é muito mais embaixo. Claro que a gente só pode falar por enquanto por especulação, porque não conhece o processo. Mas o negócio é muito mais embaixo. Agora é isso, né, cara? A família Bolsonaro, eles puxam, porque eles sabem que nunca dá nada, né? Porque nunca dá nada mesmo. Esse cara tinha que ter saído já dessa domiciliar e já ter ido pro manicômio judiciário lá, tinha que ter ido pro hospital judiciário e pronto. Ah, tá doentinho? Então vai pro hospital onde fica os presos, porra. Não tem porra nenhuma esse cara, meu. Para com isso. Mas nunca acontece nada. Então eles sabem que eles podem esticar a corda, e no máximo que vai acontecer é ficar tudo do jeito que tá. Né? Porque é claro que tinha alguma coisa ali. E eu não duvido nada se não tivesse algo relativo a uma tentativa de fuga. E o cara tivesse eventualmente pretendendo ficar com uma arma válida, uma arma viável, boa, funcional, para caso precisasse usar. Porque, cara, essa gente é criminosa do mais alto grau. Não vou nem dizer do mais alto gabarito, porque eles não são de gabarito nenhum. Mas é criminoso do mais alto grau. Então é isso. Esse troço está muito mal contado. E porque tudo é mentira, né, cara? Então, mas o buraco aí é mais embaixo, com certeza. Ô, Sofia, isso casa muito, né, com uma coisa que a gente deu com exclusividade lá, porque saíram algumas mensagens na imprensa com aquelas mensagens do condomínio, lembra? A gente fez cortes a respeito disso. E é o caos no condomínio do Bolsonaro, né? Sim. A gente viu até coisa mais sensível ali que a gente não pôde publicar, né? Mas. Exatamente. Não, que assim, não é difícil imaginar, né? Caos, qualquer condomínio é. Imagina do Bolsonaro, Marcelo. Num grupo de condomínio. E se fosse só o do Bolsonaro, mas era também o do Rony Lessa, né? Então, não era, o Bolsonaro não era o único criminoso do condomínio. Não. O Rony Lessa é no Rio. Você está falando Brasília. Tá certo. Está falando Brasília. Não tem Rony Lessa, só ele mesmo. Tá certo. Sei que vocês estavam falando das mensagens lá do condomínio da Barra Pesada. Recente. Não. Agora, esse do Bolsonaro, ele tem tudo para ficar pior agora. Que é a notícia que a Dai estava trazendo hoje, que o Janones está querendo alugar um imóvel dentro do condomínio do Bolsonaro para fazer... para fazer o negócio de campanha deles, fazer uma campanha. QG de campanha do Janones. Porra, seria uma boa, viu? Seria uma boa, tinha que fazer uma vaquinha para todo mundo acompanhar lá o Janones, seria boa. O problema é que o Janones só fala, não faz porra nenhuma. Mas seria bom. E vamos e convenhamos. Eu não sei nem se pode, se é um condomínio só residencial, não sei nem se poderia fazer um QG de campanha lá dentro, né? Ah, não, certamente não poderia. Ele teria que fazer só uma campana para, né, estando ali dentro, olhar, ficar vigiando a casa. Isso ele até poderia fazer, né? Mas também é capaz de não... Porque, assim, a partir do momento que o Xandão proibiu, por exemplo, usar drones ali naquela região, ele também ia cortar isso, né, cara? Aí o Xandão estragando a nossa festa, porque se o Janones fizesse isso, seria muito divertido, né? E aí o Xandão vai lá e estraga a festa da gente. Exato. Total. Ô, Sophie, além do Meteoro, uma coisa que as pessoas não sabem, você já falou em alguns plantões, mas não deu tanta ênfase. Você é repórter da revista Pesquisa FAPESP e também da agência FAPESP, né? A gente até repercutiu um artigo seu na agência FAPESP, né? Aí tem uma reportagem sua de março
Estudo mapeia o impacto da agressão física e sexual sobre a saúde de mulheres e crianças. Taxa de mortalidade por violência cometida por parceiro permaneceu estável no país entre 90 e 2023, enquanto os óbitos decorrentes de abuso íntimo contra menores subiu. Ambas caíram no mundo no mesmo período. Esses artigos que você tem que pesquisar diretamente na Lancet, em veículos com credibilidade para fazer esse levantamento, isso demora bem mais para produzir, né, Sophie? Demora bem mais. O jornalismo científico, de maneira geral, ele costuma ser mais lento do que outras formas de jornalismo. Isso acabou mudando um pouco na época da pandemia. E isso foi, inclusive, um choque para muitos jornalistas de ciência, que a gente está muitas vezes acostumado, né? Eu entrei no jornalismo pela revista Consciência, né? Foi o primeiro lugar que eu fui trabalhar. E lá a gente era mensal, era uma revista mensal. E mesmo você vai ver muitas outras mais populares e tal, você acaba sendo uma coisa semanal, sabe? Que vai ter uma coluna no jornal que sai uma vez por semana e tal. O jornalismo científico existe essa coisa dele trabalhar um pouco mais lento, sabe? Agora, chegou na pandemia, aí foi pedrada, né? Aí agora o jornalismo científico é diário. E isso foi uma coisa que pegou muito jornalista especializado, que estava muito tempo na área, assim, tipo de surpresa. E acabou mudando até os critérios do que é notícia e o que não é dentro do jornalismo científico, porque tem uma coisa que o pessoal fora dessa área não conhecia, acho que passou a conhecer durante a pandemia, que é o tal dos pré-prints, né? Que a publicação científica, né, feita pelos cientistas para falar sobre os resultados, suas pesquisas e tal, ela passa muito por aquela coisa da revisão pelos pares, né? Então, o cientista vai lá, faz a pesquisa, passa essa pesquisa para outros cientistas verem, avaliarem, acharem defeito, para daí voltar para ele, fazer as correções, e daí vai a publicação propriamente dita para o mundo. E daí tem o tal dos pré-prints que não. Pegou, terminou de escrever, já jogou para o mundo, e é isso aí, sem revisão nenhuma, sem correção nenhuma. As revisões, as correções vão acontecendo à medida que as pessoas vão vendo essa pesquisa mesmo. E isso, normalmente, o jornalismo científico ele não considerava. Isso não é notícia. Pré-print não é notícia. Tem muitos veículos que até hoje têm essa prática. Pré-print não é notícia. Por quê? Porque ainda não tem todo o rigor que existe em cima do artigo científico propriamente dito. Chegou na pandemia, meu amigo, como tinha que ser uma coisa muito rápida, né? O mundo dependia de que as notícias, que a ciência, que as notícias andassem muito rápido, o pessoal começou a publicar mais pré-print e o jornalismo teve que lidar, agora é notícia. Agora é notícia. Então, assim, foi o jornalismo científico, eu digo para você, existe o antes e o depois da pandemia, não dá para comparar. Mas, de maneira geral, sim, é uma coisa mais lenta, é uma coisa que exige mais apuração, tanto pelo quanto que você tem que pesquisar nos artigos científicos que você está olhando, que é uma leitura muito mais complicada, que muitas vezes você tem que fazer com várias abinhas no navegador junto para ir pesquisando os termos que às vezes você não conhece, mas também porque tem uma outra coisa. O cientista, de maneira geral, não entende o ritmo do jornalismo. O pessoal, assim, você vê no mundo político, você tem muito mais acesso aos políticos do que o jornalista científico tem acesso ao cientista, porque você vai lá... Na política até demais, né? O Pedro Serrano tem uma designação de jornalismo de acesso que, basicamente, você não tem apuração. Sim. Você tem quase um press release da sua fonte, né? Sim. Agora, no jornalismo científico, o que acontece? Você vai lá, manda uma mensagem pro cientista, muitas vezes o único contato que você consegue deles é o e-mail institucional, o cara leva uma semana para te responder, e quando te responde, ele pede mais uma semana para marcar a entrevista, e ainda pedem que você mande as perguntas antes, porque ele quer pesquisar, estudar antes de dar a entrevista para você.
Então, assim, até aí, sei lá, para citar um caso recente, eu fui tentar procurar um cientista para falar sobre o caso lá das bactérias no detergente P. Gente, quando eu consegui soltar um programa sobre isso, já, assim, tipo, todo mundo já esqueceu o bendito dos bebedor de detergente lá. Já foi, sabe? Então tem a questão de demorar, às vezes, também por causa disso, porque o cientista é um bichinho difícil de você conseguir fazer e falar com você. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!